Olá, bom dia. Um bom dia com a minha cara nesse domingo para vocês. Gostaria de fazer uma breve meditação no livro de Eclesiastes, né? Livro de Salomão, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu gostaria de falar para vocês uma ilustração muito conhecida, por sinal, pela maioria, eu acredito. Diz que um filho chegou para o pai e falou o seguinte: pai, de que tamanho é Deus? Deus é de que tamanho? A gente não pode vê-lo. O pai, então, naquele momento, passava um avião sobre eles e ele falou: olha aquele avião, que tamanho você o vê? Ele disse: muito pequeno, muito pequeno. Se você pudesse colocar a mão, daria isso aqui. Verdade, bem pequeno. E o pai pegou o carro, levou seu filho no aeroporto e chegou lá um aviãozão, bem grande. Ele perguntou: meu filho, e agora? Que tamanho é aquele avião? Enorme, pai, enorme, muito grande. Quantas pessoas você acha que cabe? Ah, umas 300 pessoas, viu? Deus é assim também. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele é. Isso é temer a Deus. O texto diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. O fim principal do homem, como eu já disse aqui em outro vídeo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim do homem. O homem, ou seja, o propósito, né, da vida do homem. A suma aqui está dizendo o quê? O resumo de tudo o que está escrito, de livros e livros, se você ler o contexto ali, você vai ver que muitos livros podem ser escritos, mas a suma, o resumo de todos os livros, de 66 livros da Bíblia, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que Deus requer de nós. Estão entendendo? Você quer saber o tamanho de Deus? Busque-o, teme a Deus. Sirva a esse Deus maravilhoso. Busque esse Deus maravilhoso. Se você, o que implica, né? Temer a Deus implica em quê? Implica em respeito, ter respeito a Deus, implica obedecer a Deus, implica em ter reverência, admiração, servir Ele com atitudes puras, afastar do mal, da adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus. Nós adoramos tantas coisas, às vezes até o nosso celular é mais prestigiado por nós do que Deus. Às vezes a nossa Bíblia é mais prestigiada por nós do que Deus. Ali, a Bíblia é a palavra de Deus, que bom. Mas às vezes a gente endeusa aquela Bíblia, coloca ela num pedestal e acha que aquilo ali resolve os problemas da gente. Gente, o Salomão é um homem de grande sabedoria, porque ele pediu para Deus essa sabedoria. E ele diz: guarda os seus mandamentos. Deus resumiu os mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós só somos completos, íntegros, quando tememos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Que importância há em viver se não for para viver dessa maneira? Assuma, o resumo de tudo é: teme a Deus. Se nós seguirmos a orientação de Eclesiastes, nós teremos um relacionamento com Deus e encontraremos o Senhor na eternidade. Olha, Deus há de trazer juízo. Este mesmo ensinamento, Paulo, ele fala para nós em 2 Coríntios 5,10, a morte não é o fim. Toda a nossa vida será analisada pelo bondoso Deus. A vida deve ser vivida com fé, visando os valores do Deus eterno. Essa é a realidade, esse é o fim, esse é o resumo, essa é a suma de toda a Escritura. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, busca orientação na palavra de Deus. Tem gente... Veja bem, vamos voltar naquela ilustração. De que você está mais perto?
Porque grande será o Deus se você estiver perto dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior esse Deus é. No sentido figurado, obviamente. No sentido pessoal da sua vida. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você absorve dele, mais você retém dele, mais você vai viver plenamente para ele, temendo, buscando e guardando a palavra dele. Do que você, o que tem te causado temor? Muitas vezes nós falamos agora no temor, não no sentido até de respeito mesmo. Tem muita gente que tem mais temor ao diabo do que a Deus. Não pode. Tem gente que não gosta nem de falar. Eu trabalhei numa igreja certa vez que o povo fora que falava, não falava aquele lá, ia apontar para baixo, ou para o lado, ou batia na parede, na madeira, quando falava o nome do diabo. Tem até medo de falar Satanás, diabo, Lúcifer, quando vai falar, morre de medo. A gente tem que temer a Deus, porque Deus é maior do que tudo e todos. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você o que tem te causado temor. O que você tem guardado com tanta ênfase? É incrível como nós somos obedientes às nossas autoridades. Eles nos mandam usar máscaras, nós vamos usar máscara. Tá todo mundo na rua de máscara, coisa mais linda. Os comércios abertos com a fitinha, parecendo que morreu alguém lá dentro, aquela fitinha só chega na porta. Kézia, quem me conhece sabe, estou indignada com isso tudo. Mas beleza, vamos respeitar as autoridades, é bíblico, vamos lá. Mas e a Deus? Nós obedecemos às autoridades em tudo que elas nos mandam. Mas Deus está ali, nos direcionando, nos dando o caminho através da palavra dele. E o que nós temos feito com isso? Então, nessa manhã, eu quero te alertar. Primeiro, Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Deus em primeiro lugar na sua vida. Qual o tamanho de Deus para você? Que Deus abençoe você nessa manhã, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Deus é justo e bom. Até domingo que vem. Eu vou prometer que vou estar falando com vocês aos domingos, tá bom assim? Olha o calor que tá já de manhã. Beijo.